Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi sobre a pressão é considerada alta. A resposta para essa dúvida ajuda a prevenir diversos problemas, incluindo a hipertensão. Lembrando que ter episódios de pressão alta não significa que alguém é hipertenso. Afinal, essa é uma doença crônica que mantém os valores de pressão acima do limite na maior parte do dia, sobrecarregando o sistema circulatório. Contudo, mesmo episódios breves de pressão alta podem desencadear agravos à saúde. A pressão é considerada alta quando seu valor é igual ou superior a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Isso significa que a maior tensão exercida nos vasos sanguíneos vai além de 140 milímetros de mercúrio, marcando a sístole. Esse é o nome dado ao movimento de contração do músculo cardíaco, realizado para bombear sangue rico em oxigênio. Em seguida, vem a diástole, ou momento de relaxamento, quando o órgão se enche de sangue para dar início a um novo batimento. Quem está com a pressão alta apresenta uma força de 90 milímetros de mercúrio ou mais durante a diástole. Ou seja, os valores de pressão são sempre expressos por dois números, representando a pressão sistólica e diastólica. O ideal para indivíduos saudáveis a partir dos 18 anos é de 120 por 80 milímetros de mercúrio. A seguir, comento variações conforme a idade, gênero e durante a gravidez. Se quiser se aprofundar no assunto, veja tabelas de pressão arterial completas para cada grupo, disponíveis no artigo no nosso blog da Telemedicina Morte. Em homens. Quando comparados a mulheres com a mesma idade, é natural que os homens tenham os valores de pressão um pouco mais altos. No entanto, para que sejam considerados normais, nunca devem ultrapassar os limites estabelecidos pelas autoridades de saúde. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de Telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. De acordo com o Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, a classificação normal limítrofe tem pressão arterial diastólica entre 85 e 89 milímetros de mercúrio, e pressão arterial sistólica entre 130 e 139 milímetros de mercúrio. Em mulheres, valores normais de pressão para mulheres costumam ser um pouco mais baixos que nos homens. Isso porque a pressão depende de uma série de variáveis, incluindo a massa corporal. Quanto maior a área a ser irrigada, mais esforço o coração terá de fazer para que o sangue chegue até lá, aplicando maior força, ou pressão, nas artérias. Para dar um exemplo, a pressão média para uma mulher na faixa dos 46 a 49 anos é de 124 por 83 milímetros de mercúrio. Já um homem na mesma faixa etária tem o valor de 127 por 84 milímetros de mercúrio. Na gravidez, mudanças nos valores de pressão estão entre as alterações normais do corpo da gestante. Por isso, é natural que a pressão fique baixa, em especial a partir da 13ª semana de gestação, e volte ao normal após o parto. Quando os valores são iguais ou maiores que 140 por 90 milímetros de mercúrio, a gestante se enquadra numa condição adversa chamada pré-eclâmpsia. Esse quadro mantém a pressão alta durante a gravidez e, se não for tratado, pode evoluir para a eclâmpsia. Essa doença grave provoca convulsões e pode ser fatal. Em crianças. Durante a infância, os valores de pressão sofrem mudanças conforme a idade, sexo, peso e altura. Portanto, cabe ao pediatra fazer as devidas medições e verificar se estão dentro do padrão. Em resumo, os valores devem ficar abaixo de 110 por 75 milímetros de mercúrio, para crianças até 6 anos. 120 por 80, de 6 a 10 anos. 125 por 85, de 10 a 14 anos. 135 por 90, de 14 a 18 anos. Em idoso, após os 60 anos, a pressão pode ter uma ligeira elevação em relação ao valor ideal, principalmente devido ao enrijecimento das artérias. Contudo, os valores não devem ultrapassar 134 por 84 milímetros de mercúrio para as mulheres e 135 por 88 milímetros de mercúrio para os homens. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar.
Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre a eficácia em medir a pressão alta em casa. Desde que siga algumas recomendações, é eficaz. Quem não é hipertenso, deve medir a pressão uma vez ao ano, enquanto quem tem hipertensão precisa seguir a recomendação de seu médico. Ao fazer a medição em casa, não beba, fume, consuma café ou se exercite uma hora antes, e esvazie a bexiga. Depois de descansar por pelo menos 5 minutos, sente-se numa cadeira de forma ereta e coloque a braçadeira do medidor de pressão. Ela deve ficar 3 dedos acima do cotovelo esquerdo, ou no pulso, de acordo com a indicação do fabricante. Apoie o braço numa mesa ou outra superfície reta, mantendo na altura do coração e com a palma da mão virada para cima. Aperte o botão para que a braçadeira infle, permanecendo relaxado e imóvel durante o processo. Os resultados aparecem no visor do equipamento assim que a braçadeira desinflar, com a pressão sistólica em cima e a diastólica na parte de baixo. Saiba o que fazer se a pressão está alta. Ao constatar que a pressão está alta, pacientes hipertensos devem tomar o remédio indicado pelo cardiologista e repousar. Se o quadro não melhorar em 1 hora, vá ao pronto-socorro mais próximo para evitar agravos à saúde. Já as pessoas saudáveis podem experimentar picos nos valores de pressão diante de situações estressantes, emoções intensas, atividade física, consumo de substâncias estimulantes, como a cafeína. Normalmente, a pressão retorna ao padrão de forma espontânea, depois de alguns minutos de descanso. Caso ela continue alta, procure ajuda médica. Entenda qual médico procurar. Inicialmente, a avaliação pode ser realizada por um clínico geral, um pediatra, no caso de crianças, ou um geriatra, para idosos. Se for preciso, eles fazem um encaminhamento ao cardiologista. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Mosh no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.